Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2021. Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos agora faz 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O diretor do Instituto Butantan de Dimas Covas afirmou ontem que acredita que todo o estado de São Paulo deveria ser colocado imediatamente em uma fase mais restritiva do Plano São Paulo, para a qual o atual cenário traz preocupação extrema em todo o país. Já a Secretaria Estadual de Saúde vai pedir ao Centro de Contingenciamento do Coronavírus que suspenda as aulas presenciais nas escolas de São Paulo. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Após visita de prefeito, o Senado tem 3 parlamentares infectados por Covid-19. Cartórios de São José dos Campos registram o menor número de nascimentos em janeiro. Cidades do Vale do Paraíba confirmam a adesão ao consórcio para a compra de vacinas. Capitais batem recordes nacionais de raios em apenas um dia em 2020. Senador Flávio Bolsonaro usa redes sociais para justificar compra de mansão no valor de quase 6 milhões de reais. Criança cai de escada rolante em shopping no centro de São José dos Campos. CBF sorteia os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Times começam a disputa no dia 10 de março. Lewis Hamilton explica a decisão por contrato de apenas um ano com Mercedes, que apresenta carro de 2021. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, uma grande notícia. O Ministério Público Federal em Goiás endossa uma nota técnica de 4 pesquisadores de 117 páginas sobre o tratamento precoce e a prevenção com os remédios que nós já conhecemos. Enquanto isso, a Polícia Federal prende 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Gente recebendo propina, uma vergonha. E o ministro Fachin diz que a democracia está em perigo. Eu pensei que ele estava criticando o Supremo, mas não era isso. Em Santa Catarina, mandando o paciente para casa porque o hospital está lotado e sem medicação. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h03. Repita. 7:03. O governador de São Paulo, João Dória, disse ontem que o estado está na pior semana desde o começo da pandemia. Dória participou do início da vacinação drive-thru no estádio do Morumbi, na zona sul da capital, e falou sobre a situação da doença no estado. Questionado sobre se ele adotaria o lockdown para evitar maior propagação da doença, o governador diz que não descarta nenhuma medida. O estado de São Paulo registrou ontem o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas, desde o início da pandemia, com 468 novos óbitos, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Com os novos registros, o estado chegou a 60.014 mortes provocadas pela doença. As novas confirmações em 24 horas não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. O Centro de Contingência se reuniu ontem e o que for decidido será anunciado hoje. Na verdade, esse número é de São Paulo. Agora, o Brasil inteiro ontem teve mais de 1.600 mortes por Covid. É coisa complicada, né? Agora não adianta ficar fechando comércio.
Eu também acho que precisa buscar uma outra alternativa, o entendimento entre o governo federal e o governo estadual, que não se entendem e, infelizmente, coloca o povo aí nessa berlinda aí, e com o município também, como teve ontem essa live aí com o governador falando com os prefeitos, com 600 prefeitos do Estado de São Paulo. O que precisa é, de repente, um escalonamento. Em indústria, em comércio, enfim, em serviços, em próprio ônibus, e as pessoas ficarem em casa. Tem que ser um trabalho, uma força-tarefa de todo mundo. Por exemplo, começa o comércio vai abrir às 8 horas. Não vai abrir às 8, vai abrir às 10. Bom, vai fechar às 6, não fecha às 6, fecha às 8. Muda um pouquinho para tentar aliviar a situação. E outra coisa, né, Clemente? Chega lá, baixa o decreto, tudo bem, E daí, o que vai acontecer? Já tem comerciante quebrando, vai quebrar muito mais. Não, já quebrou um monte de gente. Já quebrou um monte de gente. Aqui mesmo, perto da gente, não precisa ir longe, aqui na Avenida Andrômeda. Eu contei ontem, pelo menos, uns 3 restaurantes aqui que fecharam. Não tem como permanecer. Agora esse escalonamento não funciona? Eu acho que não só escalonamento, Clemente, eu acho que tem 2 pontos aí que resolveriam o problema, ou pelo menos iam minimizar violentamente. Primeiro, político parar de fazer política e pensar em quem os elegeu. Na verdade, o político tinha que pensar nesse momento no povo e não ficar pensando na próxima eleição. Tem gente morrendo, pelo amor de Deus. E os caras ficam fazendo tudo pensando na próxima eleição. Pelo amor de Deus, o que é isso? Coisa, e do outro lado... à noite, qual o problema? Não, então, Clemente, e do outro lado, a população também tem que fazer a sua parte. Eu vou te falar uma coisa, eu fui sábado numa loja aqui próximo da Jovem Pan, eu desisti. Tinha fila do lado de fora para entrar. Vou falar com a loja que é a Leroy Merlin. Sabe, pelo amor de Deus. Está seguindo o protocolo? É claro que não. Cadê a fiscalização? Cadê o pessoal que cuida disso? Eu confesso... Não está nem aí. Agora, vem cá, se a Leroy Merlin estiver dentro do protocolo, vem para cá. Eu confesso, eu não vi. Dentro do protocolo, o número de pessoas que aqui dentro realmente é o que manda, mas não é. Se você for lá e contar, tem muita gente que não consegue andar. Eu não vi dentro, porque realmente, como eu te falei, a hora que eu passei na frente da entrada ali do estacionamento, eu falei, meu Deus, o que é isso? Se dentro, na parte de fora, tinha aquela fila, eu falei, imagina, não sei se tinha uma fila na entrada. Envolve não vi. A empresa, envolve a população que não respeita. E os políticos, né? Mais do que político, a fiscalização. Que nós não temos, nem em São José, nem em Jacareí, muito menos em São Paulo, uma fiscalização que consiga botar ordem na casa com tanta gente nas ruas e ninguém fazendo nada. E outra coisa, colocar a polícia para ajudar também. Mas é que tá, né, Clemente? Aí, de repente, você pega um policial, uma fiscalização que chega num cidadão que está lá sem máscara, aglomerado. O que vai acontecer? Esse cara vai dizer que está sendo tolhido da sua liberdade de ir e vir. Não tem importância. Você entendeu? Não tem importância. Volta para casa. Eu acho que assim, vai lá evitar tudo bem, de repente que está matando muita gente. Eu acho que de repente vai continuar matando, infelizmente. Sim, eu acho que assim, de repente você não acredita na doença, você não acredita que a máscara realmente protege. Tudo bem, você tem o direito de não acreditar. Perfeito. Só que você não tem o direito... Você não tem o direito de arriscar a vida do próximo. Sim, claro. Eu acho que esse é o ponto. Você tem o direito... Tipo, vou no avião, qual é a regra? Tem que usar máscara para proteger o outro. O que acontece também é que a gente não tem um discurso linear. Né? Mas porque estão fazendo política, um fala Giovana. uma coisa, outro fala outra, então uma parte da população acredita em a não outra parte da população não acredita em outro. Vai ser assim. E aí fica difícil. Agora, uma coisa que eu li ontem, né, em vários jornais, enfim, sites, é que especialistas dizem que precisa de uma ação efetiva e pelo menos 15 dias. Menos pra do conter que isso, a propagação. não vai conseguir conter essa propagação. Nós estamos abertos aqui, Leroy, Giovana, o Vídeo da Manhã, para que a Leroy Merlin se explique aqui. Não estou aqui em hipótese alguma denegrindo a imagem dela. Não, agora, até porque reforço. Na minha casa, vamos na Leroy, não vou. Reforço. Não vou porque lá fim de semana é lotado. Você não consegue andar, infelizmente. Reforço. Eu não entrei. Eu não sei. Eu não entrei, eu estou reportando uma situação que eu vi na entrada e falei, eu não vou nem tentar, porque com certeza deve ter muita gente. Agora, essa questão dos políticos, eu acredito que se eles parassem de fazer política, a gente teria um discurso linear. Eu acho que esse é o grande problema. Já se falou, tem lockdown aqui em São Paulo. Brincadeira, né? Vai voltar a fase vermelha agora. O que é dentro de voltar a fase vermelha e não colocar ordem na casa? Não, estão falando... São ônibus lotados, supermercados lotados. Estão falando em fase roxa. Fase preta. Jesus, que é isso, né? Faz tempo que tá, né, Eloy? Hã? A fase preta faz tempo que Não, eu acho que a coisa tá complicada mais um ano já, né? Há bastante tempo. Viu? A hora.
7 e 9. Repita. 7 e 9. O Senado terá ao menos 3 baixas nos próximos dias. Os senadores Alessandro Vieira, do Cidadania, Lazer Martins, do Podemos e Major Olímpio, do PSL, anunciaram que foram diagnosticados com o coronavírus. A informação vem à tona uma semana depois de o Congresso Nacional receber a visita de diversos prefeitos em busca da destinação de emendas parlamentares. Os 3 parlamentares estiveram em Brasília nos últimos dias. As aglomerações, tanto na Câmara como no Senado, eram evidentes quando vários gestores municipais lotaram os corredores do parlamento antes de serem recebidos nos gabinetes dos congressistas. O primeiro a anunciar o diagnóstico foi Alessandro Vieira, na segunda-feira. Ontem foi a vez de Lazer Martins e Major Olímpio. A pandemia do novo coronavírus não só deixou um rastro de mais de 800 mortos entre a população joseense, como também começa a causar impactos futuros, atingindo as taxas de natalidade de São José dos Campos. Levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, com base nos registros de nascimentos realizados nos 4 cartórios de registro civil existente no município, mostra uma queda de 18% nos nascimentos em janeiro de 2021. Trata-se do primeiro mês após o período normal de gestação desde a chegada da Covid-19 no Brasil, em que os casais optaram por ter filhos ou não, já com a crise sanitária instalada no país. Em janeiro deste ano foram realizados 729 nascimentos, número 18% menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando houve 889 registros. A variação é ainda 19 pontos percentuais menor que a média municipal do mês de janeiro desde 2004, que é de 1,48% ao ano, número que se repete quando se olha o período anual. Estradas. Rodovia Presidente Dutra tem situação complicada para o motorista nesse momento. A gente tem lentidão aqui em São José dos Campos, no sentido São Paulo, pista marginal, no quilômetro 144, ali próximo da Revap, por causa do excesso de veículos nesse momento. Também temos lentidão a partir de Guarulhos, também no sentido São Paulo, quilômetro 209 na pista expressa, quilômetro 229 na pista marginal, e no sentido Rio de Janeiro também tem lentidão na altura de Guarulhos, quilômetro 224, pista marginal. Aqui em São José dos Campos, nesse momento, também tem lentidão no quilômetro 157, no sentido São Paulo, pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu agora há pouco. A situação vai ficando complicada para o motorista ali naquele ponto, 157, sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos. A rodovia Ailton Senna, neste momento, embora com trânsito intenso, segue sem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo bem. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito livre, tempo bom, tem praticamente toda a extensão da rodovia com sol neste momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, tem neblina densa em alguns trechos, mas o sol vai aparecendo, principalmente a partir do trecho de Serra, chegada a Ubatuba, já tem sol agora, trânsito livre. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado com trânsito livre, tem obras a partir do quilômetro 64, e no trecho de Serra tempo também nublado, mas também com trânsito livre, e tem a operação Pare e Siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h16. Repita. 7h16. São José dos Campos deu um importante passo para adquirir vacinas contra a Covid-19 para aplicação na cidade. Em reunião da Frente Nacional de Prefeitos, o município confirmou presença no consórcio público para a compra de novas doses. Prefeitos de todo o Brasil, incluindo de São José, participaram da reunião virtual que definiu a instalação do consórcio até 22 de março. São José assinou o documento de adesão e prepara projeto de lei para obter autorização caso a aquisição seja necessária. O objetivo do consórcio é dar suporte
reporte aos municípios se o PNI, Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, não conseguir suprir a demanda existente. Além de São José, as cidades de Jacareí, Guaratinguetá e Paraibuna também aderiram ao consórcio para a compra de vacinas. Olha só, começou segunda-feira e a Receita Federal já recebeu mais de 400 mil declarações de imposto de renda no primeiro dia do prazo de entrega. Mais de 430 mil contribuintes brasileiros já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2021. De acordo com números divulgados pela Receita Federal, 438.109 declarações foram enviadas na segunda-feira, 1º de março, primeiro dia do prazo de entrega do documento. Isso representa pouco menos de 1,5% do total de 32.600.000 declarações que o fisco espera receber até o dia 30 de abril, quando termina o prazo de entrega. Importante destacar que a Receita leva em consideração alguns fatores para fazer a restituição, entre eles a data de entrega do documento. Ou seja, quem envia os dados antes para o leão recebe antes, caso o órgão não verifique nenhuma pendência. Pessoas com mais de 60 anos, contribuintes com doenças graves ou deficiência física e aqueles cuja principal fonte de renda é o magistério também têm prioridade legal para receber a restituição. Lembrando que a declaração do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado, o que equivale a um salário mensal acima de R$ 1.903,98, incluindo o 13º. Algumas outras circunstâncias também obrigam a declaração, e o contribuinte pode consultar detalhes na página da Receita Federal na internet. A multa para quem não entrega o documento no prazo é de no mínimo R$ 165,74. Assim como no ano passado, as restituições serão pagas em 5 lotes mensais a partir de maio. A Receita Federal estima que 60% das declarações terão restituição de imposto, 21% não terão imposto a pagar e nem a restituir, e 19 em cada 100 contribuintes terão de pagar imposto. Da Rádio 2, Milena Abreu. Horas 19 minutos. Repita. 7h19. Em São José dos Campos, um homem precisou ser resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ontem após ficar preso nas ferragens de uma retroescavadeira. Trabalhadores faziam obras em um sítio quando o veículo caiu sobre a vítima. O helicóptero foi acionado já que o local, Estrada do Sobrado, no bairro Bom Sucesso, zona rural da cidade, é considerado de difícil acesso. A vítima foi retirada das ferragens e recebeu os primeiros socorros. Ele foi imobilizado e levado para o Hospital da Vila Industrial com fraturas expostas no fêmur, além de seu estado de saúde ser considerado grave. A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, em parceria com a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Agenvale, realiza nos dias 16 e 17 de março audiências públicas. As audiências serão para acolher demandas e necessidades para o novo projeto voltado às 8 cidades que compõem o Vale Histórico. O objetivo é que o programa Vale Histórico consiga levar aos municípios projetos que contribuam para o crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais existentes em diversas áreas da região. As sugestões poderão ser apresentadas pessoalmente nos dias das audiências, que serão abertas ao público e toda a sociedade civil dos municípios de Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. As propostas também poderão ser enviadas pelo site da autarquia, agenvale.sp.com.br, até o dia 17 de março. Uma criança de 7 anos caiu da escada rolante do shopping centro, que fica no centro de São José dos Campos, e precisou ser socorrida pelo SAMU na tarde de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi de uma altura de cerca de 1 metro. Os bombeiros afirmaram que a criança estava consciente no momento do resgate e foi socorrida ao pronto-socorro. O estado de saúde não foi informado.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo vai retomar o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, motivado pela pandemia de Covid-19 e que autoriza empresários a reduzir salários e carga horária e até a suspender contratos de trabalho. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, mostram que 9 milhões de empregados formais tiveram redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho durante os 8 meses que o programa vigorou no ano passado. A retomada do programa é uma reivindicação de representantes de segmentos empresariais como a Confederação Nacional da Indústria. O ministro não informou datas para a nova rodada do programa e nem disse qual será o impacto financeiro para a União. Quando foi anunciado pela primeira vez, o programa tinha custo estimado de 51 bilhões de reais e duração de 3 meses, que se transformaram em 9 meses após 2 prorrogações. Minutos depois de chamar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelá-lo. O discurso estava previsto para ser feito ontem, às 8h30 da noite. O Palácio do Planalto não esclareceu o motivo do cancelamento e não detalhou o tema que seria abordado. O período reservado era de 3 minutos. Um levantamento inédito foi realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica, ELAT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Com dados de raios de outubro de 2011 a outubro de 2020, o material aponta os dias com maior número de raios em cada município brasileiro no período e também os maiores valores de raios registrados nas 26 capitais brasileiras em apenas um dia. Os dias com maior número de raios nos diferentes municípios, em sua maioria, ocorreram na primavera e no verão, as estações do ano em que as descargas atmosféricas causam mais mortes e prejuízos no Brasil. O recorde de municípios ficou por conta de Cáceres, no Mato Grosso, sendo o município do país que registrou o maior número de raios, contabilizando 131.515 raios em um único dia na primavera de 2018. Entre os principais resultados desse levantamento no período estudado, o verão de 2020 teve alguns recordes entre as capitais. Porto Velho, capital de Rondônia, registrou o maior número de raios em um dia, com 44.575 raios no dia 25 de janeiro de 2020. Agora, interessante como é que eles contabilizam isso, né? Por exemplo, aqui num dia foram 131.515 raios em um único dia na primavera de 2018 em Cáceres. É muito raio, né? Contador manual. Verdade. Vamos lá, tempo e temperatura. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quarta-feira o dia vai ser de sol, com poucas nuvens em toda a região. As temperaturas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, continua quente. Os termômetros devem chegar hoje à máxima de 31 graus. Neste momento já temos 21 graus. Anticorpos presentes no plasma sanguíneo de pessoas que já tiveram Covid-19 e se recuperaram são cerca de 6 vezes menos eficientes para neutralizar a variante brasileira do SARS-CoV-2 do que a chamada linhagem B, que circulou no país nos primeiros meses da pandemia. Os dados são dos experimentos laboratoriais conduzidos na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O estudo mostra ainda que o plasma coletado de indivíduos que receberam a segunda dose da Coronavac há cerca de 5 meses, apresenta baixa quantidade de anticorpos capazes de neutralizar o novo coronavírus, tanto a linhagem B quanto a variante P1. Muita gente já sabe, é claro, né? Mas além da multa por dia de atraso, deixar de pagar IPVA impede que o veículo seja licenciado. As datas para o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, variam de um estado para o outro. Os calendários são divulgados pelas secretarias estaduais da Fazenda e trazem diferenças quanto à quantidade de parcelas e o percentual de desconto para o pagamento à vista. As alíquotas mudam de valor de acordo com a localidade e é importante não perder o prazo, pois o atraso resulta em multa e na inclusão do nome no cadastro de devedores do Estado. Quando o IPVA deixa de ser pago, também não é possível fazer o licenciamento, infração considerada gravíssima pelo Código Brasileiro de Trânsito, com multa de mais de R$ 290. Outra consequência é o veículo não licenciado será apreendido pelas autoridades de trânsito.
O pagamento do IPVA pode ser feito em banco conveniado ou casa lotérica. Basta que o proprietário tenha o número do Renavan, o Registro Nacional de Veículo Automotor. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h29. Repita. 7h29. O governador João Dória coordenou uma videoconferência com mais de 600 prefeitos na tarde de ontem para debater novas ações conjuntas de enfrentamento ao coronavírus. O agravamento da pandemia levou o governo de São Paulo e as prefeituras a um alinhamento para eventual aplicação de medidas mais restritivas em todos os municípios do estado. A reunião online teve a participação de 618 prefeitos e prefeitas, além de secretários de estado. O governador reforçou que a situação atual no estado é alarmante e que Estado e prefeituras precisam de ações coordenadas para preservar vidas e reduzir a pressão sobre a capacidade hospitalar do SUS e também de hospitais privados. O governo do estado reforçou aos prefeitos que São Paulo possui 7.415 pacientes internados em UTIs, número recorde desde o início da pandemia, e que, se não forem aplicadas medidas mais restritivas, em 11 dias haverá um colapso no sistema de atendimento hospitalar. Foi exatamente o que falamos agora aqui, né? Não adianta ficar fechando o comércio, que isso não vai resolver nada, né? Agora me vê a lembrança aqui também, e aqueles hospitais de retaguarda que foram construídos e que depois desmontaram, que as coisas voltaram ao normal, onde estão eles? Por que não reabre agora, lá no Anhembi, lá no Pacaembu, os hospitais de retaguarda? Inclusive no estado de São Paulo também, em vários municípios, como foi feito em São José. Acho que a diferença é que aqui em São José foi aproveitado um espaço que já existia, foi criado um espaço que depois acabou sendo reaproveitado, permaneceu. E em muitos lugares foi criada aquela estrutura, né? Com tendas. Cria, né? Porque o problema, Clemente, é que aquilo que a gente comentou agora há pouco, né? Infelizmente, políticos sendo políticos, né? Porque o que teve de dinheiro desviado aí não foi brincadeira, né? Se a tendência é entrar em colapso, já faz a previsão. Isso aí é verdade. Pelo menos já reconstrói o hospital retaguarda. Faz um, faz outro. Dá para fazer, né? Agora não adianta ficar jogando o problema para os prefeitos, que não têm condições financeiras de arcar com tudo, né? Agora dá para fazer. Que dá para resolver, dá. Agora basta querer. Agora não é fechando o comércio que a coisa vai funcionar, né? O Senado aprovou ontem por 73-0 a medida provisória que dá prazo de 7 dias úteis para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decida sobre a aprovação temporária de vacinas contra a Covid-19. Esse prazo vale se o imunizante tiver recebido aval de ao menos uma entre 11 autoridades de saúde estrangeiras e pode ser estendido para até 30 dias, caso faltem informações por parte da autoridade internacional. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A queda de um avião livre a queda de um vão livre dentro do edifício da Universidade Pública de El Alto, na Bolívia, causou ontem a morte de ao menos 7 jovens entre 21 e 23 anos de idade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os estudantes despencaram quando um guarda-corpo se rompeu no momento em que eles se aglomeravam num andar alto do prédio. Os vídeos mostram os jovens caindo e, em seguida, alguns deles estirados no andar térreo, já sem se mover. Os jovens estavam participando de uma assembleia extraordinária que foi convocada pelo Centro Estudantil, quando o empurra-empurra começou e a grade de proteção não aguentou. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia reabriu o programa de retomada fiscal, permitindo a negociação de todos os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021. O período de adesão é de 15 de março até 30 de setembro pelo portal Regularize. O programa prevê o alongamento dos prazos de pagamento em até 145 meses e concessão de desconto de até 70%. Estão contemplados com a medida
incluída pessoas físicas, pessoas jurídicas e micro e pequenas empresas, incluindo aquelas que possuem débitos relacionados ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, e Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A expectativa do governo com a reabertura é de ao menos alcançar o resultado obtido com o programa em 2020, quando foram negociadas dívidas da ordem de 81 bilhões de reais em aproximadamente 270 mil acordos. 4 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho do Rio foram presos ontem pela Polícia Federal na Operação Mais Valia. Trata-se de um desdobramento da operação que, em agosto de 2020, afastou do cargo o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, na crise dos gastos na pandemia. O Ministério Público Federal apura o pagamento de vantagens indevidas a magistrados que, em contrapartida, teriam beneficiado integrantes do esquema criminoso supostamente instalado no governo Witzel, que no mês passado virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, firmas pagavam para a quadrilha para serem incluídas no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho Fluminense. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, o Wall Street encerrou em baixa ontem sob pressão das ações de Apple e Tesla. O índice Dow Jones caiu 0,46%, fechou a 31.392 pontos, enquanto o índice de tecnologia, o Nasdaq, também recuou 1,69% e fechou em 13.359 pontos. No Brasil, o dólar comercial registrou ontem o seu maior valor em mais de 4 meses. A moeda norte-americana teve alta de 1,17% ante o real, cotada a R$ 5,66 na venda. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, também teve um dia de alta, mesmo após abrir em queda de mais de 2%. O índice se recuperou ao longo da sessão e terminou com uma subida de 1,09% aos 111.539 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,84, com alta de 1,5%. Hora da boa notícia. O Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos está com programação online durante as terças-feiras do mês de março, às 20h. Em parceria com os criadores do site Céu Profundo, o museu irá realizar o projeto Planetário Virtual, série de lives com recursos semelhantes aos do Planetário, com imagens do Sistema Solar e do Universo. A experiência pode ser acompanhada pela rede social no Facebook do Museu Interativo de Ciências e pelo canal no YouTube do Céu Profundo. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou ontem os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. A etapa inicial tem 80 equipes. A CBF reservou os dias 10 e 17 de março para realizar as partidas da primeira fase, que serão disputadas em jogo único. O mando de campo pertence aos clubes com pior ranking da CBF. Os visitantes, por sua vez, têm a vantagem do empate. Os clubes que antes entravam direto nas oitavas de final da disputa agora começam na terceira fase. É o caso dos 8 classificados para a Libertadores, do 9º colocado do Brasileirão, além dos campeões da Série B, da Copa do Nordeste e Copa Verde. Prevista para a próxima sexta-feira, a convocação da Seleção Brasileira Masculina de Futebol ainda não tem data para ser divulgada pelo técnico Tite. O motivo? As indefinições em meio às novas restrições e exigências de quarentena por conta da Covid-19. A comissão passou o dia em reuniões na CBF com ajustes de planos e buscando novas informações sobre os atletas, não só por questões físicas, mas também a respeito de possíveis vetos em clubes europeus. O Brasil tem 2 jogos neste mês, contra a Colômbia no dia 26 e no dia 30 contra a Argentina.
O Corinthians confirmou ontem que teve diagnosticados 19 casos positivos de Covid-19. São jogadores, integrantes da comissão técnica e da diretoria que foram afastados e iniciaram isolamento social em suas casas. Hoje, às 19h, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o rival Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A diretoria não irá pedir o adiamento do confronto. Os infectados são os goleiros Cássio e Guilherme, laterais Fábio Santos e Fagner, zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel e Ramiro, o atacante Cauê e 11 colaboradores. Cássio foi infectado pela segunda vez. O Palmeiras enviou ontem à Federação Paulista de Futebol a relação de inscritos para a estreia do time no Paulistão de 2021. O clube inscreveu apenas 9 jogadores na lista A, deixando 17 nomes em abertos e 13 na B. A principal novidade é o lateral esquerdo Victor Luiz, que está de volta ao Verdão após passar 6 meses emprestado ao Botafogo. Pará testou positivo para a Covid-19. É mais um desfalque no Santos. O lateral direito cumprirá os 10 dias de isolamento e não vai enfrentar Ferroviária e São Paulo pelo Campeonato Paulista e Deportivo Lara na próxima terça-feira na Vila Belmiro pelo primeiro jogo da segunda fase da Libertadores da América. Os principais jogadores do elenco se reapresentaram ontem na primeira atividade do novo técnico Ariel Roland. O contrato de Diego Tardelli no Atlético Mineiro foi ampliado. Depois de negociações no fim de semana, culminou em acerto ontem entre as partes. O vínculo que havia se encerrado no domingo recebeu extensão de 3 meses. Agora, no novo contrato, vai até 31 de maio, uma semana após o fim do Campeonato Mineiro marcado para 23 de maio. O São José antecipou o horário do jogo de sábado contra o Linense das 8 para 7 da noite no estádio Martins Pereira. O jogo é válido pela estreia da Águia no Campeonato Paulista na Série A3. O São José foi campeão paulista da 4ª divisão em dezembro, após 4 anos de tentativas. E agora vai em busca de mais um acesso. Lewis Hamilton revelou durante a apresentação do carro da Mercedes de 2021 ontem que foi dele o desejo de renovar por apenas 1 ano o contrato com a equipe alemã. O heptacampeão explicou os motivos por trás do vínculo mais curto que de costume durante sua carreira na Fórmula 1. A falta de necessidade de planejar um futuro tão distante, já que alcançou a maioria dos seus objetivos. Já a Williams tem uma apresentação revolucionária planejada para sexta-feira. Isso porque a escuderia britânica disponibilizou um aplicativo de realidade aumentada que vai possibilitar aos fãs projetarem um novo carro, o FW43B, dentro de casa em 3D e em tamanho real. Agora 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova, Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, Rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga e também na Avenida General Motors, no Jardim Motorama. Todas essas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. 3 regiões em São José dos Campos receberão a programação do Fumacê, caso não chova. Região Central: Vila Terezinha, Vila Maria, Jardim Bela Vista, Jardim Paulista e Monte Castelo. Região Norte: Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel, Jardim Ouro Preto, Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila São Paulo e Vila Abel. E a região Leste receberá no Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Vila Piratininga, Bandeirante, Jardim Topázio e Vila Maria. Muito bem, situação complicada na Via Dutra, na altura de Jacareí, né, Eloy? Então vamos com as informações das estradas. Na altura de São José dos Campos, mas já reflete na saída de Jacareí, vamos detalhar. Estradas. Aconteceu um acidente, Clemente, no sentido São Paulo, um pouco mais cedo, hoje pela manhã, no quilômetro 157, no sentido São Paulo, aqui em São José dos Campos. E por conta disso, nesse momento já tem uma situação bastante complicada por ali. E a nossa ouvinte Lívia acabou de informar pra gente que também já está complicado no sentido Rio de Janeiro, muito provavelmente pela curiosidade do motorista. A Lívia estava reportando pra gente que ali na saída de Jacareí, que aliás, o nosso ouvinte também mandou foto mostrando a Getúlio Vargas, para variar, está completamente entupida. Ontem, e com a Dutra, hoje e sempre. E hoje com a Dutra também complicada, coitado do motorista que está saindo de Jacareí nesse momento. E você que vai no sentido São Paulo, é bom evitar esse trecho porque a situação está difícil. Agora,
Uma observação, Clemente, o curioso é que, segundo as informações da concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, não há lentidão no sentido Rio de Janeiro. Não foi atualizado o sistema deles ainda, mas tem lentidão porque a nossa ouvinte mostrou a foto, mandou a foto. Então a gente agradece aos nossos ouvintes mais uma vez por manter a gente informados em tempo real sobre algumas situações que acontecem. Voltando a falar da rodovia Presidente Dutra... É preciso informar direitinho. Sim, com certeza. Não tem ainda mais escondendo nada, né? Ainda mais numa situação como essa, né? Acidente, tudo parada, complicada. Exato. Há a possibilidade das pessoas desviarem para a estrada velha e, de repente, faltando a informação, e isso não é possível, né? Exato. E a nossa função aqui é utilidade pública. E como eu disse, mais uma vez... Aqui não, todas as emissoras de rádio, né? Sim, e mais uma vez a gente agradece aos nossos ouvintes que mantêm a gente ali informados em tempo real. Isso é muito bacana. Ajudam a gente a fazer um jornal sério. Exato. A gente, continuando falando da Presidente Dutra, a gente tem lentidão também a partir de Guarulhos, aí no sentido São Paulo. Tem trânsito lento por lá no quilômetro 208 na pista expressa, 219 na pista marginal e também no 229. Todos os pontos ali em Guarulhos por causa do excesso de veículos. Tem um outro ponto com lentidão aqui em São José dos Campos. Vamos ver se você adivinha, Clemente. Eu acho que é em frente à Revap, Petrobras. Você está com a bola de cristal? Não, todo dia... Tem uma bola aqui, mas não é de cristal não, viu? Todo dia a gente tem problema ali, mais uma bola vez. Vermelha aqui, viu? Branca e vermelha, viu? Mais uma vez, 144, sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos, o motorista enfrenta a lentidão nesse momento. O interessante, querido, vamos falar a verdade, né? Foi feito um trabalho ali para poder melhorar o fluxo, né? Mas não adianta, né? O problema, Clemente, é aquela velha máxima. Fizeram uma outra via marginal, mas termina em uma só. Termina em uma só. É a situação ali no 144, é ali na saída da Johnson, é a saída da Getúlio Vargas no sentido Rio de Janeiro. O que acontece? As prefeituras fazem as duplicações, são 2, 3 pistas, e aí quando chega efetivamente para pegar a rodovia, vira uma. Não tem como. Tudo, né? Você tem horário de pico, a quantidade de carros é grande, afunila. Ou seja, quem assumiu a concessão não fez a lição de casa, o dever de casa, né? Exatamente. Infelizmente. Tá aí o problema. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, bom a gente deixar claro, não tem pontos de lentidão nesse momento. Normalmente, essa hora ainda tem lentidão em Guarulhos. A concessionária diz que não, o trânsito está intenso, evidentemente, mas não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, tem também o trânsito fluindo bem. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, trânsito livre, tempo bom, tem sol. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também segue agora com tempo bom em praticamente toda a extensão da rodovia. Apenas atenção no trecho de serra, tem pare e siga também na Oswaldo Cruz, está funcionando neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo bom, com trânsito livre, e a mesma situação, tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h52. Repita. 7h52. E vamos rapidinho com a reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal do Manhã, que é o 99707-7791, Eloy. Clemente, antes da gente começar da reclamação, a gente estava falando dos nossos ouvintes, a gente já recebeu várias informações dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp da Jovem Pan, avisando que a Estrada Velha Rio-São Paulo, no sentido São José dos Campos, também está complicada já, viu? O pessoal está tentando desviar, né? Ou seja, a bruxa está solta. Manhã de segunda-feira braba, viu? Aliás, falando hoje é quarta, né, Eloy? Semana tá no meio ainda, né? Você falou segunda-feira? Falei segunda? Falou. Então, minhas desculpas. É que eu estava lendo a mensagem do Sebastião. Quando a idade chega, ao vivo é um problema, perigoso, né? E ao vivo é perigoso, né? Com certeza. Mas, na verdade, é porque o Sebastião, nosso ouvinte aqui de São José dos Campos, ele mandou essa mensagem pra gente na segunda-feira. Eu fiquei com isso aqui no meu inconsciente. E tem a ver também com mobilidade. Eu não vou perder a piada, desculpe, viu? Não, com certeza. O Clemente perde o amigo, mas a piada não. Verdade. Ainda bem. A continuação da rua João Vilácia de Oliveira, segundo palavras aqui do Sebastião, nosso ouvinte de São José dos Campos, é uma estrada de 1.500 metros de terra batida no Jardim Boa Vista. E o Sebastião disse pra gente que tem pelo menos 3 anos que ela tá sem manutenção.
Resumindo em uma palavra aqui do Sebastião, intransitável. 3 anos sem manutenção, não tem como, né? Resumindo, intransitável. O Diogo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele esteve em 2 escolas para matricular o filho dele de 1 ano, porém ele foi informado que a prefeitura centralizou todas as matrículas na Secretaria de Educação. E aí, quando ele ligou lá, ele foi informado que a demanda está muito alta e eles só poderão atendê-lo no dia 20 de abril. Antes, segundo palavras aqui do Diogo, a matrícula era feita nas escolas e as secretarias das 2 que ele visitou estavam vazias, uma inclusive tinha vaga disponível. Mesmo assim, ele não pôde matricular o filho dele, está preocupado. 20 de abril. A gente está começando março agora, né? Mas eu também acho que aí o lance, o problema maior em relação inclusive a própria pandemia também, que mudou tudo, né? Não, com certeza. Tem essa questão presencial, né? É complicado. Para ver que, logicamente, tem algo a ver, né? Rapidão, só para fechar aqui, Clemente, a Daniela Machado Dias, de Jacareí, do Jardim Didim, ela quer fazer um elogio ao atendimento da Santa Casa Clínica. Ela e a família foram atendidos lá para realizar o teste rápido de Covid. Ela agradece principalmente a Rita e a equipe dela. Parabéns, Daniela, parabéns à equipe que atendeu. Eu acho que isso também é uma coisa muito bacana. A gente reclama muito, mas agradece pouco. Você também pode participar do Jornal da Manhã, manda sua mensagem, sua informação, sua reclamação para o nosso WhatsApp, o seu elogio, 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, Clemente. Terça-feira foi um grande dia. O Ministério Público Federal em Goiás endossou uma nota técnica firmada por 4 brilhantes pesquisadores brasileiros que nos orgulham, com 117 páginas sobre o tratamento precoce e a prevenção, com os remédios que nós todos já conhecemos. Mas uma nota científica de primeiríssima ordem, com todas as referências, todas as experiências, todos os resultados de altíssimo valor científico. E aí, endossando essa nota, ontem o Ministério Público enviou, compartilhou a nota com o Conselho Federal do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, com o Ministério Público Estadual de Goiás, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública da União em Goiás, com órgãos públicos de Goiás em geral, né, demonstrando que avaliza essa nota técnica sobre o tratamento precoce e sobre a prevenção. É um momento do desespero nesse país, né, em que a gente não sabe o que vai acontecer com as novas linhagens do coronavírus, que estão se desviando de vacinas para atingir a célula onde se reproduzem. Agora, eu queria registrar aqui uma nota que é sanitária e política ao mesmo tempo. Diz respeito à oportunidade que aparece uma vez na vida. O governador Ronaldo Caiado, quando era candidato à presidência da República, em 89, aparecia montado num cavalo. Pois, neste momento, o cavalo simbólico, encilhado, está passando na frente do Palácio do Governo do Estado de Goiás. É o momento de o governador, que é médico, abraçar essa causa e mostrar para o mundo. Mostrar a presença de Goiás no mundo, atacando o coronavírus. É a oportunidade que apareceu. Fica registrado aqui. Porque em Santa Catarina, por exemplo, eu recebi ontem telefonema de uma médica de Santa Catarina desesperada, né, em que é preciso de alguma orientação de diagnóstico, porque as pessoas aparecem nos postos de saúde, nos hospitais, e por causa da lotação são mandadas para casa, mas já estão na fase 2A, ainda no início, em que, segundo a médica, deve haver uma dose muito forte de corticoide, de antibiótico depois, e, se for o caso, de anticoagulante, né, oral, já que a pessoa não é tratada no hospital onde deveria estar, para ir para casa tratada.
E a médica me disse que é incrível de ver as pessoas encaminhando-se para uma solução, para um final drástico, grave, de sofrimento e, quem sabe, morte. Mas há esperança lá em Santa Catarina, no município de Pinhalzinho, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Ministério Público, de novo ele, Ministério Público, reuniu o pessoal do SUS, da Prefeitura, vereadores e chamou médicos e pediu o depoimento dos médicos. E a partir dali, o município tem uma maneira diferente de encarar a Covid, com tratamento precoce, né, e com a prevenção de medicamento, que todos conhecemos. Bom, eu queria terminar com um registro de vergonha, de tristeza, né, da Polícia Federal prendendo desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Prendeu o desembargador Antônio Carlos de Azevedo Rodrigues, Fernando Antônio Zorzenon da Silva, José Fonseca Martins Júnior e Marcos Pinto da Cruz. 4 desembargadores. Esse último numa mansão no Jardim Botânico era o principal. Com vantagens indevidas, pagamentos, corrupção, lavagem, que vergonha. E todos juntos com o ex-governador Wilson Witzel, que por sua vez era juiz de direito, gente. Que coisa vergonhosa, né? Envolvendo aí empresas de transporte urbano, né? A Transcarioca, Santa Cruz, Intersul, Internorte, organizações sociais, Pró-Saúde, Átrio Service, MPE Engenharia. Que vergonha. É uma coisa incrível, né? Que isso enxovalhe. Afinal, aliás, eu queria contar para vocês que eu vi uma notícia no Correio Brasilense de ontem, em que o ministro Fachin, dizendo que a democracia é atacada. Ele disse: a democracia brasileira está sob ataque. As conquistas do Estado de Direito Democrático e da legalidade constitucional estão ameaçadas. Foi numa palestra na OAB. Aí ele disse também: não nos imuniza por completo do vírus do autoritarismo como hoje assola o país com ameaças ao sistema eleitoral brasileiro e à própria democracia. Eu pensei que ele estava criticando o Supremo. Mas não, parece que ele queria criticar o governo, o presidente da República. Aí eu lembro de Lênin, né? Acuse-os do que você faz. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.